Bom te ver, muito obrigada por estarem aqui. É um grande prazer poder compartilhar com vocês um trabalho lindíssimo, belíssimo, assertivo na primeira infância, embasado na teoria das inteligências múltiplas. Meu nome é Ana Heloísa da Costa Tachidijian, sou Relações Públicas, professora especialista em educação infantil, pedagoga e psicopedagoga. Bem, eu quero trazer para vocês um relaxamento guiado. Vamos lá? Respirem fundo 3 vezes. 1, 2 e 3. Relaxem, fechem os olhos, relaxem o corpo, relaxem os ombros, os braços, as pernas, as mãos, os dedos dos pés, os dedos das mãos, sempre respirando, sempre respirando. Agora vocês vão girar a cabeça 2 vezes para cada lado. Primeiro para a direita, sempre respirando. Vamos dar uma volta. Sempre respirando. Mais uma. Agora para o lado esquerdo, a volta completa. 1. Vamos lá. E 2. Agora vocês vão engolir a saliva e vão abrir os olhos lentamente. Quero iniciar com uma frase de Paulo Freire. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. E é por isto que eu me considero um educador. Acima de tudo, porque eu sinto amor. Howard Gardner, quem foi ele? Quem é ele? Ele é formado em psicologia, ele é formado em neurologia, é um estudioso. Ele escreveu vários livros, vários. E ele é professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros, inclusive das teorias das inteligências múltiplas. Ele foi um livro que reverberou. Ele fez uns estudos em cima da teoria de Piaget. E reverberou onde? Reverberou na década de 80, as escolas na área da educação. As escolas, o que aconteceu? A teoria das inteligências múltiplas, ela instigou a escola, na área da educação, a fazer muitas reflexões sobre como eles avaliavam a criança, como eram as inteligências dessa criança, porque a criança ela era avaliada pelo QI, pelos testes feitos em salas, não é? Binet, um francês, foi ele quem fez essa avaliação. E aí Gardner trouxe as inteligências múltiplas, que são 7 inteligências, e depois, com o decorrer do tempo, ele acrescentou mais 2. Embaixo, logo abaixo, eu vou falar sobre as 9 inteligências. E o que acontece? Se uma criança ela é boa
no futebol, como que ela vai ser avaliada? Se ela é sinestésica corporal, como é que ela vai ser avaliada fazendo testes, não é mesmo? Então, eu sou muito fã dele porque ele tem muitos livros e essa teoria em particular me acrescentou desde o início da minha carreira como professora. E mesmo como psicopedagoga, ela ainda acrescenta. É uma teoria que vai acrescentar a vocês, educadores, e depois vocês vão acrescentar as crianças. E essas crianças que estão aqui na primeira infância vão ter a oportunidade de ter um trabalho muito bem, de receber um trabalho muito bem feito, pensado nela que eu digo porque cada criança vai ser enxergada, vai ser vista e ela vai sentir isso e ela vai evoluir. Então vamos lá? Lógico matemático. Ela comunica com facilidade um pensamento matemático, quando resolve um problema. Ela adora montar quebra-cabeças. E o interessante é que elas montam de diferentes formas. Eu quero trazer para vocês que não é único. Mesmo cada criança tendo a mesma inteligência, ela trabalha de formas diferentes também. Vou deixar bem claro aqui que nós nascemos com as 9 inteligências, mas Gardner diz que logo no primeiro ano já aparece a inteligência mais pura da criança, logo no primeiro ano. Bem, nós estamos no lógico matemático. Ela monta quebra-cabeça com prazer e habilidade. Tem crianças que montam pela cor, tem criança que monta pela forma. Comecem a observar essa criança. Eu vou trazer muitos dados sobre as inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, quando nós vamos colocar na rotina, em sala de aula, primeiro no projeto, que eu vou falar logo abaixo, ela nos instiga enquanto educador. Então é um movimento, existe um movimento o tempo inteiro. Essa aprendizagem, esse ensino-aprendizagem, ele é ativo, porque o tempo inteiro nós estamos no movimento de descobertas. Bem, ela faz muitas perguntas, né? Ela quer entender como é que funciona tal objeto. E aí, essas crianças lá na frente, as profissões delas podem ser engenheiros, cientistas, economistas, estatísticos. Tem a inteligência musical também. A inteligência musical, a criança ela reproduz melodias, ritmos que acabou de ouvir. Ela canta, ela fica cantarolando quando está fazendo lição ou alguma outra atividade. E as profissões para essa inteligência é a de músico, de compositor, de instrumentista e outras também. A linguística. A linguística, a criança gosta de livros, ela adora livros. Ela é aquela criança que expressa com muita facilidade, você entende o que ela está falando. Ela também, por escrito, quando vai ficando mais velha, ou através do desenho também, ela vai desenhando e vai te contando as histórias e ela tem um começo, meio e fim, ela tem essa facilidade. É uma criança também que ela faz muitas perguntas. Ela gosta de recitar poemas, ela gosta de recitar canções, ela gosta de contar, né? Ela gosta de memorizar histórias e vir te contar.
Ela tem assim muita facilidade também em aprender outros idiomas. Profissões: políticos, diretores, jornalistas, professores, diplomatas, tradutores e escritores. A espacial. A espacial é aquela criança que junta coisas imaginativamente para construir algo. Planeja cuidadosamente o uso do espaço. Ela inclui detalhes relevantes no trabalho dela. Eu vou trazer uma história muito relevante. Meu filho mais velho estudou no mesmo colégio onde eu trabalhei durante 30 anos. E quando ele estava fazendo esse trabalho, a professora me chamou. Ele tinha 2 anos e meio e a linguagem dele, o oral, ele ainda não se expressava com facilidade, mas espacialmente sim. Ele falou para ela foi conversando com ele, como ele queria, ela tinha dado umas fitinhas coloridas, um color set, era bem colorido e fitas grossas, finas desse material. E ele foi falando para ela e ela foi traduzindo, porque ela também tinha, olha que interessante, ela também tinha muito o lado artístico muito aflorado. E ela foi construindo junto com ele. O primeiro trabalho dele, ele tinha 2 anos e meio, ele fez um trabalho tridimensional. E ela me disse: Heloísa, esse menino vai ser engenheiro ou arquiteto. Bem, hoje ele está no 5º ano de engenharia aeronáutica na USP de São Carlos. Ele constrói foguetes e ele é diretor da Topos e ele faz a propulsão do foguete. Veja bem, com 2 anos e meio, essa professora já percebeu as habilidades do meu filho. E hoje, trazendo essa teoria para vocês que vão ter crianças que é da primeira infância, né, que é do 0 ao 7, vocês já vão ter esse olhar diferenciado. Vocês, quando começarem com as crianças, ou mesmo numa roda de adultos, vocês já serão capazes de observar, ou vocês mesmos, quais são as áreas que são mais afloradas em vocês e uma que é muito mais. Nessa área espacial, quais são eles gostam muito assim de incluir detalhes, né? Eles adoram pensar, construir detalhadamente, raciocinar também. Eles querem ser assertivos, têm um raciocínio muito bom. E para a profissão, ele pode ser engenheiro, artista plástico, arquiteto, piloto de avião, fotógrafos, designers e outros. A interpessoal é aquela criança que adora participar das atividades em grupo, ela gosta de cooperar, ela gosta de resolver os conflitos, ela gosta de brincar, ela gosta de jogar, de brincar com o outro, sempre com o outro. Ela gosta também muito de ensinar os outros informalmente. Ela ajuda também, sabe? Ela também é muito procurada pelos amigos, ela é muito procurada pelos outros. Os outros buscam a sua companhia. E ela, qual é a profissão dela? Relações públicas, professores, psicólogos, vendedores e outros. A intrapessoal é aquela criança que é automotivado, é independente, ela expressa como está se sentindo, ela se concentra no que ela está fazendo, ela tem começo, meio e fim.
Aqui eu vou falar um pouquinho da neurociências, que é bem importante vocês estudarem a neurociências para vocês poderem entender como funciona o cérebro, como que é a atenção dessa criança, como que é a memória dessa criança, quais são as funções executivas dessa criança, como são as funções executivas dessa criança. Eu trago aqui sobre a neurociência nesse momento, porque quando você percebe aquela criança que tem começo, meio e fim, ela vai ter uma atenção diferenciada. Ela tem uma atenção diferente de outros colegas, porque os outros colegas podem trazer algo que seja bacana, mas ela não para, ela continua. Ou ela dá uma pausa, mas retorna. Então, ela tem começo, meio e fim. Então, para vocês saberem com fundamento, com propriedade, o porquê que essa criança é assim, eu indico vocês a estudarem a neurociências. E quais são as profissões, né, dessa criança lá no futuro? Ela vai ser psicólogo, ela pode ser professor, filósofo, investigadores, autores e atletas. A corporal sinestésica é aquela criança que ela precisa tocar, ela precisa explorar, ela precisa sentir os objetos, ela gosta, ela quer entender sobre esse objeto, ela gosta de montar, desmontar, canções, de poemas também, ela gosta de demonstrar, ela gosta de demonstrar as coisas que ela faz, ela gosta de mostrar, ela vem, ela pensa como é que ela vai montar, quais são as peças que estão ali, ela gosta também desse contato e ela gosta muito também de se expressar, ela tem um jeito especial de se expressar, ela é mais dramática para se expressar, ela é mais dramática, ela gosta de interpretar fisicamente, né, as histórias, os poemas, as canções. E as profissões para ela no futuro: dançarinos, atletas, cirurgiões, artistas plásticos, profissionais de esporte e outros. A existencial, ela reflete, a criança ela reflete sobre as questões fundamentadas da vida. Quem já é professor, orientador, já sabe, não é? Tem aquela criança mais, vamos dizer assim, mais filosófica. Ela quer entender por quê. Por que disso, por que daquilo, por quê. E a gente tem que ter uma escuta muito, muito forte. Uma escuta muito especial para essa criança. Aliás, para todas, porque quando eu for falar do projeto, embasado nas teorias, nas inteligências múltiplas, vocês vão perceber o quanto é importante a escuta. E é isso. Ela vai ser o quê? Sociólogo, ela vai ser um professor, um filósofo e palestrante. A naturalista, ela reconhece, ela adora a fauna e a flora, ela fica lá o tempo inteiro observando aquele bichinho, como é que ele anda, quais são os sons dele, qual é o habitat dele, ela classifica as folhinhas, ela classifica as flores, então ela ama a flora e a fauna. Ela é aquela criança que desce no parque e fica horas, você vai olhar assim, ela tá lá no cantinho, no fundinho do jardim, procurando algo. O tatu-bola é um bichinho muito interessante para quem tem essa oportunidade. É tão interessante falar sobre isso, porque aqui, sendo EAD, posso ter pessoas de todos os lugares do mundo, não é? Para mim é uma honra estar aqui, estar compartilhando, porque é muito interessante.
12 projetos que eu fiz com as crianças, que era, acho que era o 11º, o 12º, foi os bichos do Polo Sul e do Polo Norte. Por que foram esses bichos? Porque já tinham sido trabalhados os bichos de jardins, o bicho de jardim, o bicho de dentro de casa, o bicho da fazenda, o bicho da savana, o bicho da floresta amazônica, sempre com um livro, uma literatura fundamentando. Escolha uma ferramenta importante, vou falar mais logo abaixo, mas eu acho importante falar desde aqui, que é o momento, porque o naturalista, vocês vão ver, eu sou muito naturalista enquanto professora. Na verdade, eu sinto que a natureza é o nosso mestre, é o nosso livro didático, é o nosso livro mais completo que existe. Vocês vão ver o meu trabalho, eu digo para vocês que seria ideal sempre abordar os bichos de jardim, porque eles nos trazem muita riqueza de conteúdos, estratégias e objetivos. Tenho a Editora do Brasil, que eu gosto muito dela, ela tem alguns livros que me fundamentaram o meu trabalho. Tem a Joaninha, de Bem com a Vida, Trabalho Autoestima, a Minhoca Filomena. Tem também o Formigueiro, não me lembro agora o título desse livro, das formigas, que ele é mais complexo, mas você pode trazer. Nossa, dá para fazer, vocês vão ficar encantados conforme eu vou apresentando para vocês sobre o projeto. Fundamental. A natureza, ela nos encanta, ela trabalha com todas essas linguagens que nós estamos falando. Você agrega num parque, mas em cima de um tema mais elaborado, mais ainda. Logo abaixo, logo a seguir, eu vou falar sobre o projeto embasado na teoria de Gardner. Quais são as profissões do naturalistas? Biólogos, geólogos, paisagistas, agronomia, engenheiro florestal, e as áreas ligadas também às ciências naturais. As inteligências múltiplas na prática em sala de aula. Agora eu vou falar da prática. A gente falei sobre a teoria de Gardner, quem era ele, quais são as minhas paixões, não é? Que é a primeira infância, mais a teoria das inteligências múltiplas. E agora eu vou falar para vocês como vocês podem trabalhar em cima dessa teoria. Eu fiz uma pirâmide para ficar marcante, não é? Porque a gente sabe que tem alunos auditivos, sinestésicos, visuais. Então, quando a gente vai apresentar para essas crianças, vocês vão colocar todas as teorias importantes do desenvolvimento. Logo vou falar sobre isso. Bem, o projeto, ele é muito enriquecedor, ele é instigante, ele é criativo, muito criativo. Vocês sabem que a primeira infância é aqui na base e depois vai para a vida inteira. Sobre a imaginação, a criatividade, a gente leva para sempre. O projeto, ele vai oportunizar as crianças a trabalharem em grupo, respeitosamente, né, entre os pares. Vai existir a empatia, vai existir a solidariedade, vai existir o respeito pelas habilidades do amigo, vai existir tudo que possa existir de melhor nesse ensino em cima do projeto, abarcando as inteligências múltiplas nessa prática. Bem, temos que escolher um tema.
Agora, o tema fica de acordo com a escola, porque a escola pode ser, o planejamento da escola pode ser bimestral, trimestral, pode ser semestral e anual. Bem, eu sempre trabalhei trimestral. Confesso que o trimestral, ele mata um projeto no caminho, porque nós entramos em férias em julho, e aí o projeto fica meio apagadinho, mas nós tínhamos que fazer. Eu trabalhava de acordo com a minha instituição. Mas isso é questão de conversar. Quando levamos algo, a nossa orientação, a nossa direção fundamentado, às vezes nós conseguimos, se for possível, a gente consegue essa mudança. Mas vamos lá. O tema, ele é um pano de fundo, sim, mas ele é um pano de fundo muito importante. O ideal é que que esse tema seja escolhido, que seja um tema aflorado pelo grupo classe, né? Às vezes não, às vezes, vamos lá, tem muitas possibilidades desse tema para vocês não ficarem perdidos. Às vezes as crianças trazem muitas. Eu me lembro que eu tive uma série que tinha muitas meninas, eram muitas mochilas de princesas. Aí o que eu fiz? Eu trouxe as princesas no imaginário e no real. Foi um projeto maravilhoso. Teve um ano que foi sobre a Copa, era o Tatu Canastra. Aí eu fiz em cima dos bichos relacionado ao Tatu Canastra. Eu também fiz, e daí os bichinhos de jardim, eu conseguia trazer muito esse tema, porque a escola ela é belíssima, ela fica num lugar muito especial em São Paulo, ela tem 10.000 metros quadrados, então tinha horta, tinham árvores frutíferas, tinha bichinhos de jardim, pássaros, aranhas, tatu-bolas, lagartas. Nossa, tinham assim possibilidades infinitas de ser trabalhadas, os bichinhos, não é? Estratégias assim, elas afloravam. Bem, então vocês vão escolher um tema. Para vocês trabalharem as estratégias, o que acontece? Para atingir o objetivo da série, vocês vão ter que ter autoridade. Hoje está se falando muito em autoridade. O que é autoridade atualmente? A autoridade é quando você conhece, você domina as teorias adequadas para a sua criança, para o desenvolvimento dela, ou de outras áreas, mas aqui nós estamos falando da primeira infância. Aqui, só a teoria de Gardner, ela vai ser o nosso carro-chefe, você vai colocar, quando você desenhar o projeto, você vai colocar as teorias. E em sala de aula, dentro da rotina, também, às vezes não cabem todas, mas fazer o possível para encaixá-las. Por quê? Porque quando você vai encaixar todas as inteligências, você está oportunizando todos os seus alunos a serem contemplados com a inteligência que ele tem facilidade. E aí o que acontece? Ele relaxa os músculos e ele aprende. O que nós precisamos fazer? Nós escolhemos essa profissão de ser professor. O pai entrega o seu filho para você. É o bem maior que ele tem. E nós escolhemos ser professores. E nós podemos sim trazer alegria. As crianças podem aprender com alegria, com o corpo solto, com trocas, com risadas, com os desafios com um colega, não é? Porque eles vão estar se descobrindo na primeira infância. E nós temos hoje ainda com a internet, nós temos toda a possibilidade do mundo de sermos um profissional de excelência. Bem, escolher o tema, as estratégias.
A estratégia, vocês vão ver como uma ferramenta. Essa ferramenta, ela tem que abordar o máximo de objetivos. Vamos lá. Bichinhos de jardim. Estamos trabalhando bichinhos de jardim. Então, a gente pode fazer o quê? A gente, olha só com formigueiro. Com formigueiro, a gente pode fazer... com formigueiro, a gente pode fazer um terrário, né? A gente pode fazer... Um terrário não, me desculpa. É fazer a minhoca que veio à minha cabeça. Com a formiga, a gente pode fazer... Vocês podem fazer um bolo formigueiro. Vocês podem trabalhar a culinária, vocês podem trabalhar tamanhos, cores, porque vocês podem fazer com granulados coloridos. Óbvio que a gente não vai ficar oferecendo sempre doces para as crianças, porque tem que ter um equilíbrio. Mas, olha só, você pode puxar um gancho para o outro. Trabalhou bichinhos de jardins, você não está trabalhando as formigas, você não vai fazer o bolo. No outro tema, você pode trabalhar o corpo humano e a pirâmide alimentar. Você tá vendo? Quando você trabalha um projeto e você abarca as inteligências múltiplas, você vai tendo infinitas estratégias para se trabalhar com as crianças, infinitas estratégias para você atingir o objetivo da série e mais do que atingir o objetivo da série, atingir o objetivo das crianças, porque cada uma é única. Bem, o bolo formigueiro você pode trabalhar cores, tamanho, espécie. Algo bem importante que eu sempre trabalhei foi com os ovos, porque os ovos eles são diferentes por fora, não é? Eu fazia questão de levar os ovos também para mostrar que tem os ovos brancos e os ovos vermelhos. E aí a gente pode entrar também nos tamanhos, não é? De codorna, de galinha, enfim. Mas vamos ter aqui no que eu quero mostrar para vocês. Quando eles quebram os ovos, eu deixava cada um quebrar seu ovo. Por quê? Dentro eles são iguais. Lógico que às vezes a gema é um pouquinho mais vermelha, se for caipira, ele é mais vermelho, mais alaranjado, não é? Mas as crianças percebem, eu digo para elas assim, me conta uma coisa, os ovos são iguais? Aí elas falam, não, não são. Eu falei, então, esse daqui é branco e esse vermelho. Mas e dentro, como eles são? São iguais. Então, nós somos assim. Cada um tem um tom de pele, cada um tem um tipo de cabelo, cada um tem um tom, seu jeito físico, seu cabelo, seus olhos, seus lábios. Cada um é de um jeito. E os ovos são assim. Eles são diferentes por fora e são iguais por dentro. Nós somos assim. É belíssimo. Por isso que me encanta a educação infantil, porque nós podemos trabalhar temas riquíssimos. Está sendo tão falado aqui nessa época, sobre o socioemocional, sobre a empatia, e é aqui na base. Mas eu vou deixar muito claro, a criança, ela aprende a ser empática com o adulto, porque ela está aprendendo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é isso? Então, a criança ela está muito mais atenta às nossas ações do que às nossas palavras. Bem, e aí é isso, os objetivos da série. Para que vocês alcancem os objetivos corretos de cada criança, sabendo que cada criança tem o seu desenvolvimento, ele não é linear, aí nós vamos abarcar quem? Os teóricos, outros teóricos tão importantes. Todos os teóricos são importantes, todos. Então, Piaget, Montessori, Emília Ferreiro, Paulo Freire, Vygotsky, os teóricos da neurociências. Vocês também, eu vou dar uma orientação. Estudem também os diagnósticos para vocês saberem lidar bem com a criança. Lógico que nós sabemos que dependendo do diagnóstico, a criança ela precisa de um acompanhante. Mas essa criança, as crianças típicas e as crianças atípicas,
elas podem sim aprender, elas podem evoluir dentro de suas possibilidades. E você, professor, você, orientador, tem como trazer, né, essa possibilidade, essa oportunidade para essas crianças. Então, eu deixo bem claro para vocês a importância da teoria de Gardner embasado, mas puxando, formando uma rede. Vocês vão formar uma rede de saberes. Essa rede de saberes, ela é muito bonita. Vou contar uma historinha relevante aqui. Eu estava lendo um livro da Neurosaber, do grupo da Neurosaber, e lendo um livro da Mindset. Vocês acreditam que ao mesmo tempo, da Neurosaber estava citando essa psicóloga do Mindset? Vocês estão entendendo? E aí, eu falei sobre os teóricos da aprendizagem. Então, Piaget, que eu queria me lembrar também, Jung, Freud, são muito importantes. E também eu gostaria de trazer para vocês outros, agora com as lives, tem muitos profissionais de excelência fazendo lives e dando dicas de livros também. Hoje nós estamos num momento muito especial, onde nós podemos tecer a nossa rede de saberes para que a gente possa ir embasado, a gente pode ir assertivamente naquela criança, traçar os objetivos que realmente essa criança vai evoluir. Isso ela vai fazer. O que vai acontecer? Quando ela aprende com o projeto toda essa evolução de trabalho, essa evolução em todas as áreas, não é? Aí eu cito o Vallon, o afetivo, o cognitivo, o motor e o social. Ela vai, vocês estão vendo como a gente vai tecendo, vai trazendo os teóricos? E ela vai ser uma criança o quê? Lá na frente. Ela vai ser uma criança mais plena, porque ela vai saber do potencial dela, ela vai saber que ela é capaz. E quem vai trazer isso para ela vai ser você, professor, aqui na base, na educação infantil. Aqui eu vou trazer alguns slides para vocês. Esses slides vocês vão vivenciar conforme eu fui falando para vocês. Agora vocês vão vivenciar de uma forma bem fundamentada. Veja o quão importante é a natureza para as crianças. Jean Piaget dizia: a infância é o tempo de maior criatividade da vida do ser humano. E veja que nesse vídeo, uma lupa. Essa lupa a lupa é uma ferramenta. Essa lupa ela pode ser pintada com tinta, ela pode ser pintada com giz de cera, ela pode ter uma colagem. Lembra que eu falei? Quando vocês escolherem uma ferramenta, veja quantas estratégias você pode estar extraindo dela, e de preferência que essa ferramenta possa estar contemplando as 9 inteligências. Aqui eles estão no parque fazendo as observações. Nesse ano, aqui eu só coloquei a borboleta, mas foram vários bichos que eles elencaram: borboleta, abelha, minhoca, tatu-bola, pássaros, aranha, o que mais? Besouro, às vezes aparecia marimbondo,
Mas bem, vou contar para vocês algo bem importante, bem bonito. Mesmo vocês trabalhando com o mesmo tema com as outras crianças, não é repetitivo. Sabe por quê? Porque a criança, o grupo é diferente e eles têm outras preferências. Esse ano a gente viu a borboleta, vocês vão ver logo abaixo, que lindo, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade, vou contar para vocês, eu tinha pavor de lagarta, porque a minha mãe tinha pavor de lagarta, olha como é sistêmico. Ela, quando era menina, morava no interior e ela viu uma cobra e ela ficou paralisada. A minha avó teve que socorrê-lo. E aí, desde esse dia, ela ficou com pavor de todos os bichos que rastejavam. E ela me contou essa história. Como eu morava em casa, tinha um abacateiro. E no abacateiro tinha umas lagartas enormes, então eu tinha pavor. E quando eu fui auxiliar nessa escola de uma professora, ela colhia lagartas do coqueiro. E eu vou contar, olha, foi tão gratificante, eu via tanta evolução, tanto envolvimento em sala de aula por conta da lagarta, porque a lagarta é o seguinte, quando ela estiver subindo, você não pode pegá-la, porque ela está no processo para virar casulo. Ela não vira casulo rapidamente, não. Depois vocês vão estudar, porque eu estou instigando vocês a conhecerem a metamorfose. E aí ela sobe e nós íamos pegá-lo. Aí a gente vai aprendendo sobre o bicho, porque são tantos os anos, assim, foram muitos anos. E a do coqueiro não tem perigo, então você sempre vai explicar para a criança, olha, você só pode pôr a mão em bichinhos quando estiver com o adulto junto, combinado? E eles respeitam. Criança é muito assim, quando você é verdadeiro com ela, nossa, ela é muito sua parceira, ela se torna sua parceira. E aí você não tem disciplina na sala de aula. Veja, e olha só, falar um pouquinho de indisciplina, não tem, porque é tão contagiante, os temas, os projetos são tão contagiantes, o projeto proporciona o tema, e o tema é contagiante, e o projeto e o tema traz estratégias relacionadas às 9 inteligências múltiplas, então todos estão satisfeitos ali na sala de aula, porque todos estão sendo vistos. E aí o que acontece? A lagarta, a gente colhe a lagarta, põe num terrário, tampa com de preferência com um tule para respiração, põe umas folhinhas e ela fica lá. E ela vai subindo. E é interessante que no dia seguinte traz um frisson pro grupo, sabe? Que daí no dia seguinte, de repente, caiu a cabecinha e ela tá lá penduradinha. E eu tive o privilégio, eu saí da reunião, fui guardar meu material no meu armário, quando eu vi o casulo se transforma em segundos, foi uma emoção tão especial, nossa, que perpassou, sabe? O meu medo não existe, não tenho mais medo de lagarta, inclusive dessa, eu não tenho mais, porque ela é tão rica, ela é um conteúdo tão especial para as crianças, para a vida, não é? A resiliência, o respeito, não pode balançar, porque se ela cair, ela morre. Enfim, é bem especial. Eu sugiro que vocês trabalhem, vocês da educação infantil, trabalhem com a lagarta, se vocês tiverem a possibilidade. E aí a gente viu, com esse grupo, nós vimos a transformação em sala de aula, com esse grupo em especial, que eu trouxe os slides, ela abrindo o casulo. E ela solta um líquido rosé, um líquido coral. E é tão interessante que você ensina para a criança, ela não voa enquanto ela não seca as asas. E quando a gente via mais ou menos que ela estava para se tornar borboleta, a gente deixava o tule abertinho para que ela pudesse voar. Então, às vezes de manhã, em outros grupos que foram muitos anos, nós chegávamos e a borboleta estava onde? Na luz, porque ela precisa secar as asas dela. O que eu ia falar? Por exemplo, eu fiz um minhocário, a minhoca foi um bicho bem importante para um outro grupo foi a abelha. E a abelha dá para vocês também trazerem e trabalharem uma alimentação saudável, dá para vocês fazerem uma pirâmide alimentar,
sabe? Faça de madeira e coloque na sala de aula. Nossa, vocês vão ter tantos privilégios. Eu quero depois que vocês me contem como está sendo essa atuação em cima das 9 inteligências, mas em cima dos temas, principalmente do bichinho de jardim, qualquer um. E o que aconteceu com outro grupo, nós tínhamos feito um trabalho com fundo do mar, e aí eu pedi formas de pizza. Aliás, eu trabalho com muitos materiais reciclados, muitos. Eu gosto de trabalhar com materiais do dia a dia deles, para eles levarem, para eles perpassarem da sala de aula, não ficar percebendo, assim, sentir que o aprendizado só acontece em sala de aula. E o aprendizado, a aprendizagem ela acontece o tempo inteiro, dentro e fora da escola, em qualquer ambiente. E aí o que eu quero contar para vocês, com essas formas da pizza, vieram umas que são, não sei se são sextavadas, não me lembro quantos lados elas tinham. E nós fizemos uma meia porta, uma meia colmeia, foi belíssimo também, belíssimo. Da abelha é bem bacana. O outro foi o minhocário, essa daqui foi a borboleta que eu vou mostrar para vocês. Então eu fico muito feliz em saber que vocês estão aqui, que eu tô podendo compartilhar esse material rico. Olha só, olha que belíssimo. Lembra do tule que eu falei? Se não tiver tule, vocês façam furinhos, sabe? A gente trabalha com o que a gente tem. Eu sempre trabalhei muito com sucata. Voltando um pouquinho, quando você for trabalhar o corpo humano e montar a pirâmide alimentar, você pega potes de sorvete e coloca durex colorido com as cores do orgânico. O orgânico eu me lembro que eu tive o privilégio de ter um sorvete da cor do orgânico, que é marrom. Então você pega durex colorido, né, o azul, o vermelho, o amarelo e o verde, e põe a altura deles. E aí, o que era bacana, os lanchinhos orgânicos, que eram restinho de bolacha que caía no chão, não queria mais, as frutinhas, né, banana, pera, maçã, nós levávamos até a horta e a gente alimentava as minhocas e plantávamos também. Enfim, são muitas histórias aqui. Tudo é possível quando o estímulo adequado é dado no momento certo. É uma oportunidade única. Eu tirei da revista Newsweek. Então é isso. Olha lá a lagarta subindo e eles observando. Depois ela se transformou em casulo. E às vezes o casulo morre. É um luto. Aí eles aprendem na vivência. E veja só. Se eu pudesse mostrar a carinha das crianças, iria ficar muito mais rico. Mas tudo bem. Eu tenho certeza que vocês vão ter essa oportunidade, essa vivência, logo mais. Por trás da mão, que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Emília Ferreira. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas metamorfoses. Rubem Alves. Eu vou terminar aqui. A criança, ela pode e deve aprender com prazer e alegria dentro de suas possibilidades, pois a teoria das inteligências múltiplas abre esse caminho para ela. Quando potencializada em suas aptidões, ela será capaz de solucionar os problemas com facilidade e se tornará um adulto
produtivo e com a sua autoestima alta. Um indivíduo desenvolvido integralmente trará benefícios à sociedade. Eu agradeço, gratidão por estar aqui e ter trazido para vocês um pedacinho de tantos saberes, de tantas vivências que eu tive com a primeira infância, embasada na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Gratidão. You get to hear me now.